Propagação de calor. 7º ano, página 317 a 326. Uma rocha, uma água e o vapor têm como peculiaridade a característica de serem formados por partículas que possuem energia térmica. A energia térmica dos materiais pode mudar de um lugar para o outro espontaneamente, sempre do ambiente de maior temperatura para outro de menor temperatura. Quando um corpo quente está na presença de um corpo frio, ocorre uma troca de energia entre eles. Essa transferência térmica é chamada de calor. Por experimento, foi detectado que um receberá energia enquanto o outro a libera. Calor é energia térmica em trânsito. Exemplo 1. Vamos pegar duas esferas iguais que serão submetidas em dois processos diferentes. A primeira será colocada no fogo, conforme a figura abaixo. Esfera A. Após certo tempo, a esfera A terá uma temperatura mais alta. Agora pegaremos a segunda esfera e colocaremos na presença de um congelador, conforme a figura abaixo. Esfera B. Após certo tempo, a esfera B terá uma temperatura mais baixa. Para continuar, colocaremos as duas esferas juntas, uma do lado da outra, conforme a figura abaixo. O corpo A possui temperatura maior do que o corpo B. Devido à diferença de temperatura, ocorrerá a transferência de calor de uma esfera para outra. É intuitivo perceber que a esfera quente irá se esfriar enquanto a esfera fria irá se esquentar. Isso ocorre de forma espontânea. Não precisa de nenhuma força para que ocorra, conseguindo assim um equilíbrio térmico, temperaturas iguais. O calor somente flui da região de menor temperatura para o de maior temperatura quando o processo é forçado. Um bom exemplo é a máquina refrigeradora, que precisa de energia elétrica para forçar essa transferência. Existem dois tipos de calores. Calor sensível é o responsável pela variação da temperatura de uma substância, e o calor latente é o responsável pela mudança de fase de uma substância sem variação de temperatura. Podemos verificar que a transferência de calor ocorre através de três maneiras distintas: condução, convecção e irradiação. Na condução térmica, quando seguramos uma barra de ferro e levamos uma das suas extremidades para a chama, verificaremos que em um curto intervalo de tempo, a extremidade que você segura passará a ser quente, mesmo não tendo contato direto com o fogo. Esse processo no qual a propagação do calor é transferida de partícula para partícula é chamada de condução térmica. É importante notar que na condução as partículas permanecem vibrando em torno de sua posição inicial. Em resumo, as partículas não se locomovem, ao contrário do que acontece com a energia térmica. Nas substâncias sólidas, esse é o único processo de propagação, e os metais se destacam nesse processo devido aos elétrons livres. Esses elétrons podem rapidamente transferir energia para seus vizinhos. Podemos classificar a capacidade de um material em conduzir calor. Bons condutores são aqueles em que não existe impedimento na propagação do fluxo de calor, como exemplo, o cobre e a prata. Maus condutores são aqueles chamados de isolantes térmicos, nos quais a propagação ocorre de forma menos intensa. Quando o fluxo térmico não apresenta variação ao longo do tempo, dizemos que ele está em regime estacionário. O fluxo de calor por condução de um material homogêneo é diretamente proporcional à área de sensação transversal pela diferença da temperatura entre os extremos e inversamente proporcional à espessura da seção. A constante de proporcionalidade K depende do material considerado, também chamado de condutividade térmica. Os valores de K
pertence aos metais e os menores são encontrados nos materiais isolantes. Dependendo da situação, precisamos reter o calor gerado por condução. O processo que permite isso é chamado de isolamento térmico. Utiliza-se materiais isolantes para manter o corpo em uma temperatura mais alta ou mais baixa. Nós temos a lã, o isopor, madeira e o plástico como maus condutores. Convecção térmica, aplicação e inversão térmica. A convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra. Esse fenômeno só pode acontecer nos fluidos, líquidos e gases. O transporte é devido à diferença de densidade entre as diversas partes de um fluido. Dessa forma, se um líquido contido em um recipiente for aquecido pela parte inferior, perceberemos que a parte aquecida ficará menos densa e, consequentemente, subirá. Em contrapartida, a parte superior, que está mais fria e menos densa, descerá. Esse movimento ficará se repetindo enquanto for fornecido calor. Esse fenômeno caracteriza o que chamamos de corrente de convecção. Com o conceito de convecção formado, podemos entender o motivo pelo qual o congelador de uma geladeira é situado na parte superior. A formação de um ar frio na parte superior permite que o ar desça e resfrie a parte de baixo também. Outro modo de usar esse conceito é o fato de que o aparelho de aquecimento necessita de que a instalação seja feita na parte de baixo. Nas cidades, a convecção é muito importante para a dispersão de vários poluentes na atmosfera. Muitos gases são eliminados por automóveis e por indústrias, que, por serem mais quentes que o ar livre, acabam subindo e se diluem graças à convecção entre os gases e o ar. Porém, é bastante comum no inverno encontrar gases fluidos próximos ao solo, que são mais frios do que o ar. Por serem mais frios, eles não sofrem a convecção, permanecendo na parte inferior, perto do solo. Esse conceito de gases poluídos perto do solo pode ocasionar problemas devido à respiração contínua para as crianças, pessoas idosas e doentes. Esse fenômeno recebe o nome de inversão térmica. A irradiação térmica é a energia térmica pode se propagar através de ondas eletromagnéticas, também chamadas de calor radiante, principalmente as infravermelhos, sendo chamadas de irradiação térmica. É o que acontece com o calor do Sol. O calor absorvido pelo Sol, ele transmite para a gente a irradiação térmica.